Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Ontem nós não conseguimos, Eu não consegui estar postando a nossa leitura bíblica, mas nós vamos colocar em dia, tudo bem? Hoje a nossa leitura vai ser 2 Reis, capítulo 23, iremos ler normal, e aí todos os dias eu vou adiantando para conseguir colocar em ordem, tudo bem? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por mais essa oportunidade. Dá-nos sabedoria, dá-nos graça, que nós possamos entender, compreender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 2 Reis, capítulo 23. Então o rei ordenou a todos os anciões de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. E o rei subiu à casa do Senhor, e com eles todos os homens de Judá, e todos os moradores de Jerusalém, e os sacerdotes, os profetas, e todo o povo, desde o menor até o maior, e leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se achou na casa do Senhor. E o rei se pôs em pé junto à coluna, e fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor e guardarem os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos, com todo o coração e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto, que estavam escritos naquele livro. E todo o povo esteve por este concerto. E o rei mandou ao sumo sacerdote Ilquias, e aos sacerdotes da segunda ordem, e aos guardas do umbral da porta, que se tirassem do templo do Senhor todos os vasos que se tinham feito para Baal, e para Bosque, e para todo o exército dos céus, e os queimou fora de Jerusalém, nos campos de Cedron, e levou as cinzas deles a Betel. Também destituiu os sacerdotes que os reis de Judá estabeleceram para incensarem sobre os altos nas cidades de Judá e ao redor de Jerusalém, como também os que incensavam a Baal, ao sol e à lua, e ao mais planetas e ao todo o exército dos céus. Também tirou da casa do Senhor o ídolo do bosque para fora de Jerusalém até o ribeiro de Cedron, e o queimou junto ao ribeiro de Cedron, e o desfez em pó, e lançou o seu pó sobre as sepulturas dos filhos do povo. Também derribou as casas dos rapazes e escandalosos que estavam na casa do Senhor, em que as muralhas teciam casinhas para o ídolo do bosque. E a todos os sacerdotes trouxe da cidade de Judá, e profanou os altos em que os sacerdotes incensavam, desde Geba até Berseba, e derrubou os altos das portas que estavam à entrada da porta de Josué, o chefe da cidade, e estavam à mão esquerda daquele que entrava pela porta da cidade. Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães asmos no meio de seus irmãos. Também profanou a Tofete, que está no vale dos filhos de Inom, para que ninguém fizesse passar a seu filho ou a sua filha pelo fogo a Maloque. Também tirou os cavalos que os reis da Judá tinham destinado ao sol, à entrada da casa do Senhor, perto da câmara de Natã-Meleque, o eunuco que estava no recinto, e os carros do sol queimou a fogo. Também o rei derribou os altares que estavam sobre o terraço do cenáculo de Acaz, os quais fizeram os reis de Judá, como também o rei derribou os altares que fizeram a Manassés nos 2 átrios da casa do Senhor, e esmigalhados os tirou dali e lançou o pó deles no ribeiro de Cedron. O rei profanou também os altos que estavam defronte de Jerusalém, à mão direita do monte de Masite, os quais edificara Salomão, rei de Israel. A Astarote, a abominação dos Sidônios, e a Quemos, e a abominação dos Moabitas, e a Milcom, a abominação dos filhos de Armon. Semelhantemente, quebrou as estátuas e cortou os bosques, e encheu seu lugar com ossos de homens. E também o altar que estava em Betel, e o alto que fez Jeroboão, filho de Nebate, que tinha feito pecar a Israel juntamente com aquele altar. Também o alto derribou, queimando o alto em pó o desfez, e queimou o ídolo do bosque. E virando-se Josias, viu as sepulturas que estavam ali no monte, e enviou
e tomou os ossos das sepulturas e os queimou sobre aquele altar. E assim o profanou, conforme a palavra do Senhor, que apregoara o homem de Deus, quando apregoou estas palavras. E disse, então, que é este monumento que vejo? E os homens da cidade lhe disseram, é a sepultura do homem de Deus, que veio de Judá. E apregoou estas coisas que fizeste contra este altar de Betel. E disse, deixa-o estar, ninguém mexe nos seus ossos. Assim deixaram estar os seus ossos com os ossos do profeta que vieram de Samaria. Demais disto, também Josias tirou todas as casas dos altos que havia nas cidades de Samaria e que os reis de Israel tinham feito para provocarem o Senhor a ira. E lhes fez conforme todos os atos que tinha praticado em Betel, e sacrificou todos os sacerdotes dos altos que ali havia, sobre os altares, e queimou ossos de homens sobre eles. Depois voltou a Jerusalém. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo, celebrai a Páscoa do Senhor, vosso Deus, como está escrito no livro do concerto, porque nunca se celebrou tal Páscoa como esta, desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, tampouco dos reis de Judá. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. E também os adivinhos, e os feiticeiros, e os terafins, e os ídolos, e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém. Os estipou Josias para confirmar estas palavras da lei que estavam escritas no livro do sacerdote Ilquias, achara na casa do Senhor. E antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração e com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Todavia o Senhor se não demoveu do ardor da sua ira que ardia contra Judá por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. E disse o Senhor, também a Judá hei de tirar de diante da minha face, como tirei a Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém, que elegi, como também a casa que disse, estará ali o meu nome. Ora, o mais do sucesso de Josias e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Nos seus dias subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria ao rio Eufrates, e o rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo-o ele o matou em Megido. E seus servos levaram morto de Megido, e o trouxeram a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura. E o povo da terra tomou a Jeocás, filho de Josias, e o ungiram, e fizeram rei em lugar de seu pai. Tinha Jeoacás 23 anos de idade quando começou a reinar, e 3 meses reinou em seu lugar, em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias, de Libna, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera seus pais. Porém, Faraó Neco o mandou prender em Ribla, em terra de Amate, para que não reinasse em Jerusalém. E a terra impôs a pena de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. Também Faraó Neco estabeleceu rei a Eliaquim, filho de Josias, em lugar de Josias seu pai. Ele mudou o nome em Joaquim, porém Jeoacás tomou consigo e veio ao Egito e morreu ali. E Joaquim deu aquela prata e aquele ouro a Faraó, porém fincou a terra para dar esse dinheiro conforme o mandado de Faraó, a cada um segundo a sua avaliação, e demandou a prata e o ouro do povo da terra para o dar a Faraó Neco. Tinha Joaquim 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Zebida, filha de Pedaías, de Ruma. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera a seus pais. Capítulo 24. Nos seus dias subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia,
E Jeoaquim ficou 3 anos seu servo, depois que virou e se revoltou contra ele. E Deus enviou contra ele as tropas dos caldeus, as tropas dos sírios, as tropas dos moabitas, as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá para o destruir, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de seus servos, os profetas. E, na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim sucedeu a Judá, que o tirou de diante da sua face por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizera. Como também por causa do sangue inocente que derramou, enchendo Jerusalém de sangue inocente. Por isso o Senhor não quis perdoar. Ora, o mais dos sucessos de Jeoaquim e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Jeoaquim dormiu com seus pais, e Jeoaquim, seu filho, reinou em seu lugar. E o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo quanto era do rei do Egito, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém, e era o nome da sua mãe, Neusta, filha de Eunatã, de Jerusalém, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo, subiram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e da cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos a estavam cercando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, ao rei de Babilônia, ele e sua mãe, e seus servos, e os príncipes, e seus eunucos, e o rei da Babilônia, e o levou preso no ano 8º do seu reinado. E tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor, e tesouros da casa do rei, e fendeu todos os vasos de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor lhe tinha dito. E transportou toda Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos, e todos os carpinteiros e ferreiros. Ninguém ficou, senão povos pobres da terra. Assim transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe do rei e as mulheres do rei, e os seus eunucos, e os poderosos da terra levou presos de Jerusalém à Babilônia. E todos os homens valentes, até 7.000, e carpinteiros e ferreiros, até 1.000, e todos os varões destros na guerra. E estes o rei de Babilônia levou preso para a Babilônia. E o rei de Babilônia estabeleceu rei em lugar de Joaquim. E Matanias, tio deste, lhe mudou o nome para Zedequias. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Umatal, filha de Jeremias de Líbna, e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Joaquim. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei da Babilônia. Amém. Deus abençoe.